Em memória a Jesus. Glórias a Deus. Tem que brindar e beber. Verdade. Fala, Inadequados, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Ó, eu coloquei uma blusa agora, parece que é outro dia agora, hein? Mas não é. Eu só tenho blusa preta, é o uniforme da garagem. Eu ando de vermelho porque eu sou comunista, né? Eu sou o pastor Rafael Alexandre, da garagem de Campinas. Estou aqui com meu irmão John. Eu sou o pastor, @PR John Souza, pastor da garagem no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Meu irmão, tem Copacabana, tem Leblon, cara. Aquilo é lindo demais. Bala perdida, chikungunya, atendimento de saúde péssimo, sem se falar do transporte, mas isso é Brasil, da né? Atendimento de mobilidade. saúde péssimo. Mas você já foi no Rio? Não, não. Você já foi no Rio? Não. Agora vai virar um clubismo aqui. É O cara foi governado por um cara de sapatênis, calça apertadinha. Falou os caras que tem todos os governadores na prisão, Mas é na ótimo. cadeia. Mas é ótimo, pô! Você não acha bom? Começamos bem. É isso aí. Fala de família, né? Tem que começar brigando já. Né? Aqui é tudo Bairrismo. irmão. Briga de irmão. Vai, se apresenta aí, ô Brigão. Pastor Berlofa, mogiano, paulista. E pastor aqui na garagem, @pastor Berlofa, por favor. Eu gosto de dizer que eu sou casado, pai, fã de... Inclusive, quem roubou minha cerveja aqui? Foi vocês, né? De uma breja. Eu acho que elas falam assim, o João já tomou 3 latas. Vamos tirar. Não quero não, brincar. Vamos tirar. Tô bebendo água desde o outro episódio, cara. E gosto muito de cerveja e Racionais MCs. E esse é o podcast Em Memória de Mim. Nosso podcast novo aí da série do Inadequados. Já temos vários. Vá no Spotify procurar. E esse episódio número 3. Vários. Você foi vários? Não, vários do Inadequados. Tá. Esse Em Memória de Mim é o terceiro episódio. Boa. João, número pega teu 3, chinelo e sai da minha casa. Vários. que a gente vai falar um pouco sobre família. Família B. Família B? Família Projeto de Deus, Família mano. Projeto de Deus. Meu Deus do céu. Dá problema isso aí, hein? Dá problema isso aí. Problema grave. Porque eu vou... Já abriu a palavra. Ele vai. Peguei da grossa, peguei a Bíblia grossa. Mas, por favor, continua que eu ainda vou achar a referência aqui. Ah, tá. Não, então, a gente vai falar sobre família, projeto de Deus, tipos de família, o que seria uma família, um projeto de Deus, Pastor John? Caramba, hein, cara. O projeto de Deus começa em Gênesis, né? E o projeto para que haja a propagação da ideia de família, né? Lá no Gênesis foi a composição do gameta masculino e do gameta feminino. E lá no gameta feminino e masculino, ele disse: cresçam e se multipliquem. E a partir daí se criou a ideia, a composição estrutural da família, que é indivíduos, né, que querem e desejam cumprir o mandamento de Deus de se espalhar pelo mundo. Ali não é um mandamento cultural para que você possa escolher o amor da sua vida, né? Ali é a escolha da transa, né? Com quem você transa e gera gente. O sexo gera gente. Eu não sei uma outra forma de se gerar gente ainda. Né? Eu sei que algumas pessoas acham que o texto de Gênesis, onde inicia o projeto da primeira família, né? E que a primeira família, obviamente, não é Adão e Eva. A primeira família, segundo o texto, Deus os criou homem e mulher e disse para eles: cresçam e se multipliquem. Ali ainda é o capítulo 1. Ali é Adam, né, John? Adam de humanidade, né? Um projeto de humanidade, né? Então, antes de ser família, eu acho que é interessante a gente falar do projeto de humanidade, de crescer e se multiplicar como humanidade na Terra, né? E aí, logo depois, a gente tem a ideia da primeira família separada num jardim, né, localizada no Éden, né? Mas ali a composição é uma composição para que se possa multiplicar, Rafa, para que se possa se espalhar pela terra, né? Lembre-se que o capítulo 1 está colocando a humanidade ali no início já como um projeto e que o mandamento de Deus para a humanidade é: façam sexo. Sim. Como não tinha métodos contraceptivos, façam sexo e a gente tem uma boa chance de espalhar a humanidade pelo globo, né? Ali não é um mandamento de quem você deve amar, porque amar você pode amar o que você quiser. Sim. Mas ali é um mandamento de multiplicação, se espalhem pela terra. É o primeiro mandamento. Engraçado Deus começar a falar para o povo, a primeira coisa que ele diz para as pessoas é:
Transem. É engraçado, né, mano? Porque a igreja, ela trabalha sempre na contramão disso tudo, né? Sim. Mas é a primeira coisa que ele diz, transem. Aí o fundamentalista tá falando, tá vendo? É o modelo de Deus que o homem... Meu querido, para multiplicar, para gerar o bebê, a gente precisa. Ali não tá falando de amor, ali tá falando de mandamento. Qual é o mandamento? Multiplique. Para multiplicar precisa do quê? De um machinho, uma fêmeazinha, em qual composição de gênero que eles quiserem, tá? Inclusive. Porque o macho e a fêmea, em qualquer composição de gênero, vai fazer um bebezinho, tá bom? Então, essa é a primeira ideia de família, Rafa. A primeira ideia de família é transar. E depois de transar, multiplicar e se espalhar pela terra. Pô, bem esclarecido, bem resumido e bem focado. Achou a referência aí? Achei, mano. E, pô, Bíblia de Jerusalém é maravilhosa, né? Olha só. Olha isso aqui. Você que às vezes fica assim, nossa, mano, os caras ficam falando de palavra em grego. Onde... Às vezes você tem isso até na sua casa, só que você só não lê. Eu vou por um caminho diferente. Um caminho diferente não, eu vou complementar, já que o projeto de família para Deus, segundo John, é a humanidade. Agora eu vou para Jesus, em Mateus 12, quando, no versículo 46, é o seguinte, ó. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Jesus respondeu a quem o avisou. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos, com a mão apontando, isso aqui é legal que mostra, nenhum texto eu lembro que mostra o gesto de Jesus. Porque tem outros textos que, se descrevesse o gesto de Jesus, mudaria completamente, né? E aqui ele fala assim, ó, os meus irmãos e minhas irmãs é aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Esse é meu irmão e minha irmã. Agora, olha que legal, eu falei NVI, se eu não me engano, cara. NVI, não é Bíblia agora veio na minha cabeça, agora, gente. Antes Não tem nada de NVI. Foi. Só agora você soltou um NVI. Jerusalém, tá? Eu falei no episódio anterior que as pessoas não leem a notinha de rodapé, e aqui tem. E eu vou ler a nota de rodapé justamente em cima da palavrinha irmãos. E aí tá a nota aqui, e o John corrige qualquer erro que eu fizer aqui, ó. Irmãos. Há diversas menções de irmãos e irmãs. Aí tem várias referências aqui sobre irmãos e irmãs de Jesus. Embora tendo o sentido primeiro de irmão de sangue, a palavra grega usada adelphos, viu? Assim como de sangue, a palavra grega, assim como a palavra correspondente em hebraico e aramaico, pode designar relações de parentesco mais amplo. Então, não só de fato os irmãos de sangue de Jesus estavam ali, poderia ter primos, até uns amigos mais chegados que irmãos que criaram junto. Então, era realmente a família de sangue mais próxima de Jesus, de família. E aí falam, olha, o pessoal está aí. E Jesus está sentado com os amigos. Tá aí. Os amigos de Jesus estão falando, não, esses aqui são minha família. E eis a questão, Jesus não está excluindo os familiares dele da família. Jesus está incluindo os amigos na família. Não é um processo de exclusão assim, não, minha mãe não é minha família porque eu não quero que seja minha família. Não, ele está falando, minha família não é só aquela. A minha família são também estes. Agora, ele coloca uma condição. Aqueles que fazem a vontade do meu pai. E se a mãe de sangue, ou o pai de sangue, ou o irmão de sangue não faz a vontade do mesmo pai que você, vou colocar dessa forma? E a priori fica um negócio feio, né? Um negócio horrível, mas a gente vai falar sobre isso. O que eu quero dizer é que o projeto de família de Deus não tem absolutamente nada a ver com laços sanguíneos, né? Esses laços sanguíneos é uma necessidade, o John já explicou exatamente por que isso acontece. Família é outra parada. Muito bom. E tem um texto em João 6,39 para complementar o que você está falando, João. Eu gosto desse texto, é muito bom. É o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 39, que vai dizer assim, e a vontade do Pai é essa que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. A vontade do meu Pai que me enviou é essa. Então, família é quem cumpre a vontade do Pai. Aí o sujeito vai perguntar, qual é a vontade do Pai? Né? A vontade do meu Pai é essa, que nenhum de
todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade. Se for aplicar uma lógica categórica aristotélica aí, bem simples, é assim, quem é a família? Todo mundo. Quem é a sua família? Todo mundo. Trate todo mundo como sua família. Pronto. Esse é o Tchau. projeto. Esse é o projeto. Mas não dá pra falar tchau de novo, porque não é uma coisa assim tão simples, né? Hoje, na sociedade que a gente vive, tá dando muito problema esse negócio de família tradicional aí, hein, cara? São as composições de família, né? A Família Doriana. O projeto não, a família Doriana é o projeto de Deus pra... Um clássico papai e mamãe, dois filhinhos, No um Brasil, casalzinho. no Brasil, Menino de azul e menina de rosa. Exatamente. Como A é que mamãe a gente- lavando a louça. E a cena, Rafa, da Doriana também, a gente não percebe. É sempre a mãe e a menina ao fundo no balcão, passando pão numa manteiga. Passando É que eu gosto de muita manteiga no pão, entendeu? Tá. Passando pão numa manteiga, colocando pão num presunto, você entendeu? Fazendo um lanche. Sim. E o pai e o menino tá na mesa, trocando ideia. Claro, falando Ali- de futebol. ou tá com carro. Então tá muito claro como é que é a família. Tradicional brasileira. Isso. Nós estamos falando de família. Família. Só família. Não vou. Família. Família. E as suas composições. E suas possíveis, inúmeras, incontáveis e até diria que não experimentamos ainda todas as composições possíveis de família, mano. Sim. A gente tá começando agora. E pior que isso daí é uma loucura, né, João? Porque a gente, criado dentro do meio evangélico, a gente foi incutido de uma ideia de uma composição única de família. Única, e que é baseado na ideia do Gênesis, né? Do feminino sendo representado pela mulher e do masculino sendo representado pelo homem. A gente tem ali na primeira família, né, na composição familiar do jardim, dois irmãos, né? E é assim que funciona, é assim que tem que ser. O homem ele vai deixar a sua família, né? Vai embora de casa e vai se juntar à sua mulher e eles serão uma só carne. Então, junto o homem e a mulher, a única composição possível, a única que eles aceitam, e é essa que a gente aprende no texto bíblico, e é essa que a gente carrega como forma para tudo aquilo que a gente vai enxergar na vida. Mas será que é só esse modelo de família, que é o modelo que Deus gosta, que Deus quer? Será que Deus tem alguma coisa a ver com a forma com que você decide amar em coletivo, em ambiente de coletividade? Será? Então, eu comentei acho que com o John aqui hoje, antes disso, essa semana eu tive uma experiência interessante numa discussão em família. São os piores, né, E mano? falando sobre, né? Aí, quando a gente fala sobre o evangelho, sobre o que a gente falou no episódio anterior sobre a Bíblia e a palavra de Deus e Jesus e o que ele fazia, ele me trouxe uma dessa. Falou assim, não, mas Jesus lá em Mateus 19, ele fala o seguinte, que ele cita Gênesis, né? Uhum. Deixa eu só pegar aqui certinho. No versículo 4. E ele respondeu, não lestes que desde o princípio o Criador fez homem e mulher? E o que disse? Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne, portanto o que Deus uniu, o homem não separe jamais. Boa. E aí o cara me pegou esse trecho do texto, né? E falou, tá vendo? Jesus está dizendo qual que é o modelo de casamento, o padrão de família, é homem e mulher. Mas aí você pega o texto por completo e em nenhum momento é esse o assunto que Jesus está Não falando. é família, né? Não! A galera tá perguntando sobre o repúdio. Aqui na Bíblia fala divórcio, mas o John pode explicar até melhor a diferença de repúdio e divórcio em um outro episódio, que não é esse Anota aí, o divórcio. Divórcio. não é esse o tema. Mas foi aí- tudo traduzido como divórcio. Esse Sim, é um sim, tá equívoco. traduzido como. Essa aqui
Fala divórcio. Fala repúdio. Ah, não, é. É que aqui no Aqui tem repúdio. Aqui tem repúdio. A NVI é tão maravilhosa que ela traz o repúdio, mano. Jerusalém. Ai, meu Deus. Tá vendo? Ele tá endemoniado, cara. Sai dele. Se botar a mão, ele cai. Ele vira o olho e cai. Não, eu gosto Mas da NVI. é esse negócio de Coca-Cola alô diabo que você tá bebendo, filho. Alô diabo. E aí, só pra falar como é importante você entender o contexto pra não falar bosta. Tá, beleza. Não foi. Bosta não tem alarme. Bosta foi. Passou coisa pior já. Porque assim, se você ler o texto, os fariseus estão perguntando pra Jesus: cara, o que você acha sobre repudiar a mulher por E o que é motivo? repudiar? É pegar a mulher e mandar embora sem direito a nada, anarquizando ela a um nível em que ela nunca mais poderia ter nenhum relacionamento. E ela não tem o que é chamado de Bíblia apostásil, né, que é a carta de divórcio. Seria um... Vamos lá. No tempo da escravidão, um escravo fugitivo, é isso. É um escravo sem a carta de alforria. Essa é a mulher repudiada. Que está marcado para sofrer todo tipo de bullying social, inclusive ser colocado diante de uma avaliação para ser apedrejado. Por isso que essa mulher que é pega em adultério, ela pode não necessariamente ter estado em adultério, porque teria que pegar o homem e a mulher. Ela poderia ter sido uma mulher repudiada sem a carta de divórcio, Sim. que decidiu se unir a um homem que ela ama. Boa. Mas, ô Rafa, você vê que o seu parente e a maioria das pessoas... qual que é o grande lance? Qual é a grande dificuldade das pessoas? Ter a Bíblia como caixinha de... Não. Como caixinha de promessa. Exato. Porque eu tenho certeza que esse cara, eu não conheço ele, mas eu tenho certeza que ele é um cara inteligente minimamente. Sim. É um cara estudado. Ele é pastor. Ele é pastor. Então, se ele, só ele não precisa de nada, só ler o texto completinho, ele mesmo vai falar: ih, acho que eu falei besteira, hein? Não, mas aí, cara, é aí que tá. Se você ler o texto todo, é o que eu tava falando. Os fariseus vão e perguntam pra ele: beleza, repudiar sobre qualquer motivo? Posso ferrar com a vida da... Gente, À vontade. É lícito ferrar com a vida de uma mulher. Como eles estavam fazendo na E época, aí Rafa. Jesus fala assim: pô, você não lembra que Moisés falou que vocês são uma só carne? Você tá ferrando ela, você tá se ferrando. Exatamente. Porra. E aí depois eles falam... Não, daí eles falam: mas por que Moisés... Liberou a carta. Aí ele fala: não, por causa da dureza do vosso coração. E os Vocês são caras irreconciliáveis. entendem o quê? Jesus, tudo bem eu ferrar a mulher de qualquer maneira? Não pode casamento gay. Pô, Não. Jesus é maluco. O cara olha pra um lado, olha pro outro e fala: mano, Mas o que você tá falando, eu entendeu? preciso dizer, mais uma vez, que a tradução atrapalha. Realmente, se eu pegar agora, eu vou falar a verdade. A NVI, agora a NVI. Se você pegar o texto da NVI, da João Ferreira, esse texto, como ele está traduzido, ele realmente dá essa impressão. Porque não tem a diferença... Deixa eu ver se eu acho que é rapidinho assim de cara. Não tem a diferença da palavra repúdio. Que é aqui não vai ter. apoluo no grego. Aqui, ó. É lícito repudiar, mano. A NVI... a de Jerusalém é maravilhosa, mano. Então, primeira coisa... Enquanto eu não pegar essa Coca-Cola e tirar da mesa... E a gente não vai te explicar muito não, tá? Mas basta você saber que todas as vezes que você usou esse texto para discriminar uma mulher divorciada na sua igreja ou para dizer que uma pessoa deveria ficar sozinha o resto da vida, você, além de burro, você foi só burro mesmo. É só burro. Não, muito mais burro, porque não, você está destruindo uma vida. Uma família, uma história, é cruel, um futuro. Eu tava tentando algo por esse caminho. Cruel. Além de burro, é cruel. Porque se você precisar se divorciar, esse texto ele vai ganhar vida aos seus olhos e você vai falar: não era bem assim, não. Sim. Você entende? Agora, deixa eu aproveitar também e falar assim. E o repúdio também ele era uma solução para apedrejamento, tá? Porque não podiam praticar a pena capital caso acontecesse, porque o apedrejamento também era um direito do homem, caso, por exemplo, ele desconfiasse que a mulher traiu ele, ou alguma coisa assim. E não precisa de prova, né? Exato. Então, porque eles não podiam apedrejar, eles também utilizavam do termo apolú, do grego, chaká, lá do hebraico, para poder mandar a mulher embora, para poder dispensar ela. E aí ela perdia o direito de se casar novamente por conta dessas questões que o texto vai tratar como imoralidade sexual. Né? Então, que é para não praticar o ritual de ordalha, que era um ritual muito cruel, para não fazer algumas questões e não apedrejar, porque não podiam praticar a pena capital, eles repudiavam. Mas o repúdio, por qualquer motivo, ele era praticado pelos hebreus, ali, pelos judeus, pelo povo do Senhor Jesus aí. Certo. Eles costumavam mandar embora a mulher e ela não podia se casar. Lembre-se, a mulher tinha que andar com a carta de divórcio. Isso, é um escravo fujão. Só para concluir, não dá para usar esse texto
para falar que Jesus está falando qual que é o padrão de família. Não tem como. Na verdade, não dá pra usar esse texto, na minha opinião, nenhum da Bíblia, eu acho. Não, em nenhum. É porque esse é o que... Esse é o mais utilizado, esse é o que dá mais confusão, concordo. Quando você fala assim, não, Jesus nunca falou sobre homossexualidade. O cara vem aqui e fala assim, não, aqui ele tá falando. Como, cara? É, porque Como, ele fala cara? de homem. Não, mas assim, eu pra... vou usar a cabeça deles, né? Porque tá falando que Deus fez homem e mulher. E aí a mente fundamentalista tem dificuldade A idolatria é o texto, né? Isso! Até hoje, nós aqui, se a gente for falar de um casal, provavelmente nós vamos falar do homem e da mulher. Sim. Porque é como nós aprendemos. Agora, esse texto aqui foi escrito pelo menos há 2000 anos atrás. Então, o padrão normativo era e ainda continua sendo homem e mulher. Então, no discurso de Jesus, inclusive, Jesus estava citando o quê? Gênesis. E Gênesis estava escrito homem e mulher. E Jesus não podia citar um texto, abrir aspas e falar outra coisa. Você tá aqui a Judith Butler. Mas quem é essa mulher? Não nasceu ainda. Mas vocês vão conhecer. Vai chegar. Então Jesus citou, igual eu fico indignado. Jesus falou que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos. Jesus nunca falou isso, como nós amamos a nós. Jesus nunca disse isso. Jesus respondeu um questionário de múltipla escolha, perguntando assim, o que a lei diz no parágrafo tal? Ele fala, ame uns aos outros como a ti mesmo. Quando ele quer dar a ideia dele mesmo sobre isso, ele fala, agora eu dou um novo mandamento. Ame uns aos outros como eu vos amei. Então, o olhar de Jesus sobre amor é como ele nos amou. O olhar de Jesus, o olhar dos mandamentos sobre amor é amar o outro como você ama você mesmo. A medida de amor é o quanto que você se ama. Como que eu vou amar? Do jeito que você se ama. Isso é horrível. Mas o que você tem de melhor? Mas eu tenho de melhor aqui pra você algo que é ame as pessoas como eu vos amei. Porque amar a pessoa como você se ama é perigosíssimo, né? E ele diz pro cara, olha, dentro do parâmetro da lei, faça isso e viverás. Quando o cara fala assim, tenho feito isso a minha vida inteira. Ele, não, cara, tá tranquilo, faz isso daí que você vai viver. Aí, em dado momento, ele diz, mas eu dou um novo mandamento para vocês. Tem uma parada que é melhor. Assim como o apóstolo Paulo faz isso, né, cara? O apóstolo Paulo falou assim, cara, eu ainda tenho para vocês um caminho ainda mais excelente. E aí ele fala daquele caminho que é ainda mais excelente. Então, na cabeça do Paulo. Sim, mas olha que maneiro, né? Como uma cabeça humana, uma cabeça fundamentalista, criada dentro do judaísmo do primeiro século. Uma cabeça grande, de onde que é que Paulo era cabeçudo, mano? Tem essa ideia, né? Da onde? Tem que Paulo era careca, tem muitas paradas, alguma mano. coisa que traz essa ideia do Paulo cabeçudo. A Karina tá isolada. Tudo bem, mamãe. Agora que eu vi. Deixaram a mulher. Vocês não estão vendo, gente, mas que cena triste. Tá igual o Chaves, né? Ela tá tipo assim. Então, a gente tem parâmetros no texto bíblico, Rafa, que a gente fica moldando para poder responder a angústias que o que a gente falou no outro episódio, que a Bíblia não se propõe a responder. São angústias que não tinha nesse tempo, não era angustioso. Tinha homossexualidade? Tinha. Mas era uma angústia para essas pessoas aí? Era uma questão vigente na época? Não era uma questão. Então, e nem o divórcio. E nem o divórcio. O divórcio estava resolvido. Sabe o que é muito louco? Você que está assistindo a gente, eu realmente espero que a gente tenha conseguido furar uma bolha e tá chegando num ambiente onde talvez você não nos conhecia, talvez você não tá concordando com nada que a gente tá falando. É essa pessoa que eu queria que você ouvisse a gente. Só não manda versículo, que é chato demais. Mas manda também. Manda. Agora, vamos lá. Eu não vou ler, se mandar, tá? Vamos tentar lembrar o que Jesus falou de homossexualidade ou essas questões. Nada. O que Jesus falou sobre divórcio? Só isso aqui. O que Jesus falou sobre sexo antes do casamento? O que Jesus falou sobre drogas? O que eu tô querendo dizer? Os maiores problemas da igreja evangélica, Jesus nunca disse. Nada. E os elementos principais dos ensinamentos de Jesus, que um dos ensinamentos que Jesus mais deu, você pode contar, é sobre dinheiro. Como você não deve amar o dinheiro, não acumular dinheiro. E isso, de forma impressionante, a igreja conseguiu dar uma cambalhota e a gente inverteu a ponto de produzir uma teologia da prosperidade. Ou seja, o que Jesus nunca disse, nós demonizamos, e o que Jesus disse contra, a gente dá uma cambalhota a ponto de produzir uma teologia a favor daquilo. É cansativo, mano, é cansativo. E a nível de família, essas composições familiares, João, família é onde existe amor. Família é onde existe aliança, onde existe cuidado. Isso da música. Achei bonito, achei poético. Pega o violão.
Eu compus uma agora, cara. Que eu não- Duvido alguém escrever uma música aí, Família, onde existe o amor, e mandar pra gente. Tem uma que eu acabei de compor, que é assim... É preciso amar as pessoas. Acabei... Vem aqui, João. Eu falei, acabei... Foi inspirado por... Mas questão familiar, cara, que é tanto problema para a igreja, é uma questão, Rafael, que deveria estar resolvida. Família, de verdade, é onde há compromisso de amor, né? Onde há aliança de amor, onde há uma ideia de comunidade, uma ideia de cuidado mútuo, não é cuidado unilateral. Ou seja, quem ama mais cuida mais, quem ama menos manda pra casa do caramba, né, cara? Sim. Então, assim, é tão preocupante para a igreja querer interferir em como que as pessoas decidem se amar, porque o evangelho, ele é um tratado de amor. E ele diz que a gente tem que amar as pessoas como ele nos amou, cara. E ele não nos amou de maneira a nos tornar seres parciais. Ele nos ama na nossa integralidade. Na verdade, o texto bíblico vai dizer que ele nos amou, João, quando ainda éramos pecadores. Olha que merda, mano. Ou se a gente for pegar, então, o texto do Pedro, ele nos amou antes da gente existir. Antes da fundação do mundo. Olha que loucura. Antes da gente fazer as merdas que a gente ia fazer, que a gente faria, ele sabia que a gente faria. E por que a gente dá tanto valor, Rafa, será, para essa ideia normativa? Será que a gente é criado dentro de uma ideia homofóbica, uma teologia homofóbica, uma teologia? É uma composição de ideia de Deus, que o Logos e o Theos, né? Esse estudo de Deus completamente aliançado com uma estrutura homofóbica dentro da igreja. Será que é isso? Total. Será que a gente ainda é muito tolo de não se questionar por que essa ideia normativa é a única que a gente pensou até hoje? Será que a gente não está acompanhando como que o mundo anda, João? Será que a gente não está vendo como que o mundo anda e que questões estão mudando a nível de que a gente nunca viu antes? Antes os paradigmas temporais eram 50 em 50 anos, se mudava algum tipo de paradigma social. Hoje a gente, de ano em ano, a gente acrescenta uma sigla. A gente falava LGBT. A gente falava... Agora a gente... GLS. GLS. Que eram os gays, lésbicos e simpatizantes. Né? Olha só, cara, que doideira. A gente está o tempo todo... Hoje o mundo está acelerado e a gente está escolhendo quem é amar. E o que eu imagino é que quem é adotado como filho não pode escolher quem é o irmão. Não dá para escolher. Não dá para escolher qual é a composição que é mais parecida com a ideia de Deus, mano. Qual é a composição mais parecida? Deus tem esposa, pô? Tem. Cheirar, né? Outro dia, tá, gente? Não aguento, né? Então, assim, será que Deus tem uma esposa? Tem filhinhos, né? Sim. Tem irmão ali? Olha que loucura, mano. Não dá pra gente pensar qual é a família ao olhar de Deus, a não ser um ambiente, de fato, que haja amor como signo, como símbolo para a relação. Sim. Do contrário, meu irmão, a gente está tratando de coisas que o evangelho não normatiza. E o que a gente pode também trazer para esse debate é porque a igreja hoje, da forma que ela tem tratado, do jeito que ela tem feito, a quantidade de famílias que têm sido destruídas por aqueles que trazem a mensagem do evangelho, né? Que deveriam trazer a mensagem. Uma mensagem maldita, né? Uma coisa estranha. Vem destruindo famílias. A gente, no Inadequados ou na Igreja da Garagem, estamos aí recebendo... quase que diariamente, várias mensagens de pessoas precisando de ajuda. Antes da gente começar a gravação aqui, vocês lembram? Eu estava conversando aqui com uma pessoa, sim, um homem trans aqui da cidade, e ele não foi diretamente expulso de casa, mas agora eu não lembro se é o irmão ou a irmã dele, mais novo, que foi expulso pela mãe. A gente tem um menino aqui na nossa comunidade que foi expulso de casa por virar gay, segundo o pai dele, né? E os pais são de uma igreja evangélica aqui, muito conhecida aqui, que fica aqui, parede grande, preta, coisa bonita aqui. Tem Batista, tem Fogo, tem Burn, tem essas coisas todas. Eu gosto de Burn, cara. E aí, então assim, a coisa mais maluca na minha cabeça é você destruir a sua família em nome da família. Em nome de uma leitura equivocada. É você matar alguém em nome de paz, é você bater alguém em nome do amor, e você destruir a sua própria família
em nome da família que você não tem. E eu fico vendo, eu recebi uma mensagem... Em nome da família dos outros. Você destrói a sua família em nome de um imaginário de família dos outros, cara. Eu recebi uma mensagem esse dia de uma mãe pedindo para que eu orasse para que Deus restaurasse a família dela, porque a filha, segundo ela, abre aspas, virou lésbica. Virou lésbica. É isso, na cabeça. Aí ela queria que Deus resgatasse e restaurasse a família dela. E restaurar a família dela é a filha dela ter uma inclinação heteronormativa, cisgênero, provavelmente. Eu ia falar um bagulho, mas ia pra outro caminho, deixa aqui. Cara, olha que loucura. Quer dizer, a filhinha que ela ama, que ela trocou a fraldinha, que ela brincou de areia, que ela ouviu chorando, que ela pegou no colo, que ela beijou quando estava com febre, que ela cuidou, que quando teve gripe ela estava lá. Aquela filhinha é a filhinha... Mudou, de repente. Que ela acha que não compõe um ambiente familiar, porque ela precisa que restaure, né? Que não compõe um ambiente familiar, porque a filhinha dela, que ela amou, que ela cuidou, é alguém que não se identifica com a heteronormatividade. Quer dizer, eu tenho toda a desculpa para matar, para esculhambar, para jogar fora do ambiente familiar, se a pessoa não seguir a mesma inclinação que a minha, ou aquilo que eu acho que é bíblico. E a gente tem um problema, João. Sim. É um problema enorme a gente colocar normativas para o ambiente familiar, não porque a gente está indo contra um caminho que hoje o pessoal está entendendo mais. Não, a gente está pegando gente que a gente ama, a gente está pegando gente que faz parte da nossa composição familiar e jogando numa lixeira, mano. Eu quero dizer para vocês que Deus não tem lixeira nenhuma. Deus não tem esse lugar em que ele joga aquilo que ele reprova fora. Cara, se até o indivíduo que diz que não estupra porque não merece, que a ditadura tinha que ter matado 30 mil, tá vivo aí, tomou uma facada e tá vivo, cara. Não foi para um buraco onde... E ainda virou presidente. E ainda vira presidente. Você imagina, cara, a filhinha da senhorinha, amável, cheia de amor, e que porque não se identifica com a questão normativa, heteronormativa, ela não é mais parte da família. E pensar, mano, que tem gente hoje que ama mais esse cara que você citou que o próprio filho, porque o filho é gay, mano. Que loucura, mano. A gente tá muito avesso. Eu queria falar sobre um tópico aqui maneiro que é essa... Perdi. Aqui, ó. Essa diversidade. Diversidade de estruturas familiares, né? Como as pessoas que assistem, nem todo mundo conhece a gente, eu queria dizer que eu sou casado há 11 anos. Sou casado há 11 anos com a mesma mulher. Meu primeiro e pretendo que seja o último casamento. Então, assim, eu decidi, eu escolhi ir por esse caminho. O tipo de estrutura familiar que eu escolhi é de ser casado, e aí eu tenho 2 filhos, eu tenho a Ana Júlia de 11 anos, a gente tem o Caetano de 2 anos e meio. É uma opção minha. Sim. Não significa que essa seja a única forma. E nem ser casado, né, cara? Não. Eu escolhi. Foi igreja, foi cartório, foi papel, foi tudo. Teve vestido, teve gravata. Você ficou bonito de vestido? Fiquei maravilhoso. Tinha cabelo, fiz penteado. Tinha cabelo, é ótimo. Fiz penteado. Mas assim, eu escolhi, cara. Eu escolhi. Se por acaso, em algum momento, não pretendo, né? E sei que a Karina, além de não pretender, não conseguiria viver sem mim, né? Então eu não pretendo, mas ela não tem condições de a gente se separar. Deus me livre, né? Não, eu até fico preocupado. Por ela. Eu disse, mas quem me dera. Aí eu vou parar e vou pensar qual vai ser agora a minha opção. O modelo que isso. você deseja. Não significa que eu tenho que casar para poder, por exemplo, transar. Que é outra invenção que não está na sua Bíblia, a gente vai falar isso de outra hora. Não significa que se eu não assinar um papel no cartório e um pastor por colocar a mão na minha cabeça, eu estou em pecado porque eu não estou casado. Porque Deus mandou a humanidade transar sem cartório. Até porque, exatamente. Ainda, né? Não tinha nenhum cartório no Éden, pô. Não, nem no Novo Testamento. Vem pra cá. Quando Jesus fala, isso não existia dessa forma. Então a gente tá com problema. O povo levava o varão e a varoa pra barraca e eles transavam lá 3 dias de... No meio todo mundo, só um véuzinho, né? Véuzinho, ficava só a sombra. Se você que fica no Ibis. Igual o filminho pornô Você da fica Band. no Ibis. Você tá dormindo, daqui a pouco você tá ouvindo assim, ó.
No Ibis, imagina numa tendinha no meio da praça. Bem fininha. É filme da Band, filme Band Gente, privê. pelo amor de Deus, Mas né, essa é mano? mais uma atualização aí aceita na Bíblia, né? Aceita. Aceito, pô. Atualizações. Muito. Casamento é uma... O casamento, O da forma que modelo- nós conhecemos aqui no Brasil, no Ocidente como um todo, é uma atualização da Bíblia. Assim como a monogamia. E a gente não tá nem pronto para fazer esse debate. Assim como a monogamia também, ela é uma construção social. E ela vem no lastro do próprio capitalismo, né? Na ideia de você possuir Aquela alguém. ideia tá? do casamento como um subproduto do capitalismo. A gente precisa falar sobre isso. Algum dia tem que falar sobre isso. Mas eu não sei se a Mentira, gente está pronto. A gente Talvez ainda tá no até- terceiro episódio, ainda vai ter mais um monte. Já grava aí que eu acho que é interessante tratar isso, né? Não, eu tô vendo aqui o tempo que a gente tá. Grande parte da dava sociedade pra entrar hoje, nisso. né? Isso não é uma composição do Ocidente, isso é algo que a gente aprendeu. A gente não inventou. Por exemplo, vamos falar do povo originário, não é assim que eles tinham. Aqui é o povo do país, né? E lá no Oriente Médio também, de onde vem a ideia do que a gente tem como cristianismo, depois invade a Europa, a Ásia, enfim. Mas é uma crença que está localizada numa estrutura que também não era monogâmica. Né? Então a gente tem um monte de caminhos que é uma estrutura que foi aprendido. E não tem nenhum mal de você escolher isso. Né? O problema é que o cristianismo, quando ele se alia ao Estado, o Estado ele acha que tem como regular a forma das pessoas se relacionarem também. Tanto que a poligamia ela é criminalizada. Sim. Olha que doideira. Né? Você fez live com o Trizal já, não foi? Foi. Né? E que a nível de legislação... Repercute muito até hoje, a mano. nível de legislação, olha que loucura. Então, assim, é porque nós temos um Estado religioso. Então, tem várias composições, como essas composições que não são normativas... Só deixar claro que eu fiz live com o Trizal, tá, gente? É live que eu fiz com o Trizal, tá? Porque você falou meio assim... Love. Mano, o que o João, o que o Berló fez com o Trizal? O pessoal fica preocupado, né? Eu Fiz uma só a live com o Trizal Distância, maravilhoso. cada um tava na sua Amigos. casa. Não, só passar. Mas o que acontece? Isso é um modelo, Rafa. Isso é uma composição familiar. Por que essa composição familiar, por exemplo, ela é criminalizada? Ela é vista como algo imoral? Por quê? Que construção religiosa que nós carregamos em nós? Porque é fácil a gente falar aqui, porque a gente hoje tem bastante gente, pessoas importantes, que falam contra a homofobia. Pastores, gente bacana de Deus. Mas eu quero ver eles falarem a favor do Trizal como um modelo de família. Aí que você só tem a garagem pra falar dessa merda. Porque o nosso irmão lá da Igreja Grande aqui de São Paulo, ele fala um monte de coisa bonita. Mas eu quero ver ele... Ah, labassúria. Agora eu quero ver. Porque esse é um modelo familiar. Porque quando a gente sempre fala de modelos familiares que não são heteronormativos, mas aqueles que são heteronormativos, mas fora do nosso compêndio, já enraizado, já conectado com todos os nossos preconceitos, com aquilo que a igreja... Mas isso aí não, trisal não pode. Se for 4, então é um problema. Mas por que é um problema? Por que esse modelo de família é um problema? Por que não pode ser? Essa é uma questão que a gente precisa levantar. Porque esses modelos diferentes, mas diferente o quanto que você aceita? O quanto de diferente que você aceita? Eu consigo vislumbrar mais uma igreja evangélica aceitando todos os LGBTs do que aceitando outros modelos de família, mano. Sim. E olha que a gente tá falando de um bagulho absurdo. Muito mais claro. E foi interessante que o John falou, e você tem a garagem para falar. E nós, então, enquanto igreja da garagem, com relação ao acolhimento? Vem do jeito que vier. Vem tudo. Tudo. E assim, quanto mais estranho... Aos ver da sociedade... Quanto mais estranho... Não, porque existem... Quanto mais estranho, melhor. Essa é a porque verdade. existem modelos que nos fazem refletir, João. Posso falar um bagulho rapidinho? Falei no carro agora há pouco pra Karina buscar o microfone. Olha pra cá, olha pra essa mesa. O que você tá vendo aqui? Você tá vendo 3 caras igual. Você percebe que são 3 caras iguais? Até na altura, no peso, na barba, no óculos, na sexualidade. É tudo igual. A gente só atrai iguais. Enquanto a igreja evangélica não romper com isso, pra ter aqui de tudo, e não só esse E até a obrigação de ter de tudo já é uma nova adaptação dos processos das coisas. Porque pode ter de tudo e não precisa ter de tudo, e pode ter igual sem a gente ficar com a consciência pesada. O problema é que o mundo tá tão ruim para pessoas que não são iguais a gente, que a gente fica na obrigação
de a gente incluir, porque o mundo tá tão difícil invisibilizando essas pessoas. Olha só, a gente só fica com essa pulga atrás da orelha, a gente só fica com essa questão latejando, e quando a gente fala de repensar a igreja, esse é um modelo que a gente já vem pensando e criticando a nós mesmos, a gente só fica assim porque tem uma fração sendo invisibilizada, porque tem uma fração sendo escondida, porque tem um monte de gente que não está conseguindo aparecer aqui. Porque a gente só fica com essa questão, que é uma questão importante, porque a gente não tem aqui essa diversidade. Porque não é normal, porque não é normativo pro mundo aí fora. Então, assim, por que a gente fica cobrando isso? Porque exatamente tem gente que está padecendo da invisibilidade. Porque essas composições diferentes, de alguma forma... Tá tudo vivo. Acredita em Deus. Lembra que eu falei que isso poderia acontecer, porque mas... a gente ficou saindo e voltando. Mas a GoPro, ela é tipo blindada, porque é pra isso mesmo. Casamento blindado. Ela é pra esporte. É a unção, hein? Aí ela fala assim, vamos ver se é mesmo. Pá! Não, ela quebra. Eu não vou nem cortar essa Não. parte, vai ficar legal. Vai ficar boa. no podcast. Foi a unção. Foi Satanás. Não, qualquer coisa você dá um corte assim no meio, daqui a pouco Você volta. tem dupla face, na próxima a gente põe Tenho. no... Não, eu vou... Não tem próximo. Eu não quero mais essa câmera aqui, cara. Não, na próxima, eu no surtei. próximo episódio. Não, você me tira essa câmera daqui e não me traga mais essa... Eu não tô... Tem que chegar um pouquinho pra trás. Agora que vocês falaram mal dela, ela tá funcionando. Não quero mais saber de você, cara. Você não Agora, interessa. se ela fosse boa de Parece o colocar, Caetano. funciona. O Caetano, ele tem uma tema, depois que você briga com ele, ele fica um amorzinho. Fala, agora? Que eu já tô puto. Então, vamos lá. Tá certinho? Voltou? Tamo Voltou. aí? Então essas Mas tá composições... bem enquadrado? Peraí, que aqui pra mim o Berlofa também Cortar. Então, fechou. Vamos lá. Essas composições, João, faz falta na gente como Igreja da Garagem, exatamente porque o mundo tá tão ruim para essas pessoas, mano. Tá tão ruim, que mesmo uma igreja como a Garagem, que abertamente prega isso, pelo menos aqui em Mogi, nós não temos nenhum trisal. Infelizmente, porque eu imagino... Não assumido, né? Pelo Sim, menos sim, não sim, assumido. sim. Eu imagino que seja muito constrangedor para um Igreja. trisal entrar numa igreja. E olha que doideira, hein? Você tá entendendo? Então, se a gente não começar realmente... Não adianta mais, mano, a gente ficar num caminho só de... A normalizar o amor, né, mano? Não adianta mais a gente ficar só num caminho de a gente aceita. Nós precisamos, de fato, produzir métodos de romper com isso, mano. Sobre padrões de família, sobre sexualidades, gênero. Nós precisamos desenvolver métodos para trazer para perto. Porque só falar que tá tudo bem não é o suficiente. Porque tá tão ruim para essas pessoas, como você disse, que elas não vêm. Eu conversei com um pastor muito amigo, né, um cara com a mente muito aberta. Eu falei, mas cara, por que não essa composição diferente da ideia do casal, né? Aí ele falou, John, mas porque dá muito trabalho. Eu falei, mas também, tipo, ninguém se preocupou no dia que inventaram a roda de andar na carroça, né? Todo mundo reclamava do cavalo, que não dava para carregar. Aí, meu irmão, ninguém inventava a roda. Aí vem um cara e inventa a roda, que tem um trabalho de esculpir, de fazer alguma coisa. De pensar. Deve ter tentado modelos diferentes antes, quadrado, roda quadrada, triângulo, losango. Aí ele foi aumentando os tantos e falou, ó, tá ficando melhor. Vamos aumentar mais um até que ficou redondo. Sim, então assim, eu acho que é o trabalho da igreja não repensar para normatizar, porque a igreja não tem que trabalhar sobre isso. A igreja, ela trabalha falando sobre regeneração, justificação, santificação, no modelo do próprio evangelho, né? E não deve tratar como de alguma forma normativo qualquer um desses assuntos. Mas a igreja precisa acolher todas essas expressões de amor. Eu acho que acolher expressões de amor é um trabalho da igreja, João. E tornar isso um objeto a não ser, de alguma forma, bestificado. Sabe? A tornar essas pessoas um tipo, como se fosse um carro alegórico. Essas pessoas são pessoas normais, que amam normal, e que simplesmente têm um modelo de relacionamento diferente do nosso. E modelos de relacionamento, Rafa, produzem modelos de família. É assim, o modelo de relacionamento vai produzir um modelo de família. Não igual,
Por exemplo, um casal de homossexuais, sejam eles que optaram por qualquer sigla daquela, não necessariamente vão ter filhos, sejam eles adotados. Não optaram. Oi? Não é opção. Não tô falando que eles optaram pela relação, mas que optaram por adotar. Sim. Que optaram por adotar. Que tem um chatinho que que optaram por adotar ou por ter filhos. Esses não vão ter filhos necessariamente qualquer outra daquelas siglas. Eles estão vivendo num ambiente, esses que optaram essa relação no molde que eles optaram, por exemplo, eu quero ter filhos, eu quero adotar filho. Esse casal não vai... Porque casais heterossexuais que geraram casais que são homossexuais, que são LGBT. Então não tem essa impressão... Isso é muito bom, né? Não tem essa impressão. Todo homossexual saiu de um relacionamento heterossexual, né? Que loucura! Isso não faz o mínimo de sentido, cara. Não teve, como eles mesmos dizem, né? Sim. 2 heterossexuais não se procriam, então não tem esse padrão, não há tem essa padronização humana. Não é uma reprodução em série, cara. Lembrei, sabe o que a pessoa que estava conversando comigo ali disse? Que o argumento da mãe, essa pessoa é um homem trans, e o argumento da mãe é: Deus não erra na criação. Porque as pessoas ainda têm aquela ideia de que Deus está fabricando gente até hoje, né? Agora eu vou fazer o próximo filho do Rafa. Vamos lá, né? Vai nascer em Aí Campinas. Próximo, né? Não tem, não. Mas é próximo. É o primeiro, mas vai o então próximo. Vamos pegar ele aqui, vamos fazer ele vamos mais botar aqui. a cara aqui, vamos mudar um pouquinho da cara da Ju. Quer saber? Esse aqui vai ser gay só pra ferrar com o Rafa. Acho que Deus tá fazendo, não entende que Deus gente, até só hoje. deu peteleco e a coisa tá Não, aí. e aí. Sabe como é que gente nasce? Com transa. É assim que funciona. Não tem Deus. Deus não está fazendo mais ninguém, né? Parou, né? Eu fico imaginando, porque essa questão de Deus estar fazendo gente, ela é a desculpa por um problema estrutural, né? Parece que Deus está botando gente para morrer em Guiné-Bissau e gente para comer chocolate suíço lá na... Deus vai jogando, vai sorteando. Ó. Joga um pouquinho, tá acabando gente lá na Guiné-Bissau. Corre para jogar gente lá. Ih, ó, aqui tá com muita gente na China. Vamos parar de produzir. Chineses. Eu gosto de imaginar nessa brincadeira, imaginar o globo terrestre. Se a gente pensa que o sangue de Cristo é o que justifica, né? Aí se você pega o sangue de Cristo, parece que só justificou o Ocidente, né? Sim. Parte aqui. Aí o sangue de Cristo não caiu lá no meio da Ásia, em alguns lugares ali. Então você imagina assim o sangue escorrendo, mas só nas laterais. Tem uma doma, tipo do Stephen King, né? Uma doma que protege, né? Que isso, cara? Que Deus é esse? Que evangelho é esse? Que propiciação é essa, mano? E a gente acha que essas composições de família foram Deus... Foi Deus que fez, né? Então, se Deus fez, é perfeito. E quem está fazendo família, gente, são pessoas. Tá? É gente que compõe família. É gente que compõe família, Rafa, e é gente que exclui pessoas da família. É gente que faz parte de um ambiente de família e gente que foi colocado para fora da família por ser quem se é. Sim. Olha que loucura. Quer dizer, eu optei por adotar uma criança, eu optei por ter um filho, eu escolhi aquela parada ali, eu pensei, eu comprei enxoval, eu fiz tudo aquilo, eu amei, eu cuidei, mas se ela optar por algo diferente de mim, se ela escolher um caminho diferente do meu, se ela nasceu com uma inclinação diferente da minha, seja ela biológica, física, estrutural, eu não quero mais. Caramba, que loucura, que desprezo... que não tem nada a ver com o evangelho, cara. Como que você pode se dizer crente se você exclui seu filho, cara? Se você manda teu filho embora, se você diz que teu filho não serve, se você diz que ele é um erro, se você diz que ele está errado por ser quem ele é. Como que essa pessoa pode tomar do pão e do vinho e dizer que tem comunhão com Jesus se ela não tem nada em comum com Jesus, cara? Como que ela pode fazer isso? Ela não pode fazer isso. Ela não tem esse direito. Quem exclui pessoas, seja por qual motivo for, do ambiente, da comunhão, seja da família, ou seja da comunhão religiosa, da comunhão do afeto, por qualquer motivo que seja, principalmente esses, das composições diferentes de gênero, de gosto, seja lá qual for, cara, não tem parte com o evangelho. Quem fala diferente disso não leu o evangelho, não encontrou com Jesus, não comeu do corpo e bebeu do sangue, mano. Amém. É isso. E eu tava vendo aqui, o nosso próximo episódio, próxima gravação, vai ser sobre relacionamento cristão. Sim. Que vai encaixar perfeitamente no que a gente tá falando. Então, assim, ficou muita ponta solta nesse tema? Ficou. Porque a gente tá falando de família, vai ficar. A gente não falou de relacionamento, de namoro, de escolher esperar, de sexo, quando, como. Então, no próximo episódio, eu acho que a gente pode amarrar legal muita coisa que ficou solto. Isso aí.
Não se perca. Espera mais um pouquinho que já sai o próximo. É Ou se isso. você tá vendo depois também, só ir pro próximo. Isso. Um resumão então aqui, gente. Lá no começo a gente falou que sexo gera gente. É isso. Sexo Não é sei uma humorista. outra Todo forma. mundo concorda com isso? É. Eu acho Tem que outra essa... forma, a não ser que a pessoa seja o Albieri. Somente por Albieri. amor. Albieri. Lembra do... A gente põe a mão. Se for o Albieri, tem outras maneiras. Jesus tinha amigos que consideravam sua família. É isso. É preciso ler os versículos da Bíblia considerando seus contextos. Que Não vou nem a falar gente chama mais nada. de Não perícope. Isso. A perícope na teologia legal é você entender minimamente. Eu gosto de João 3,16, né? bom. Porque, muito bom, mas existe a perícope, que é você saber minimamente o que você tem que ler antes e depois Onde pra você que entender começou aquilo. aquela Porque história. só João 3,16 não te serve de Não nada. serve nada. Nada. É tipo um patuá, né? Que o cara tipo- invoca, é, né? não Eu serve de nada. invoco, tipo uma carta de Yu-Gi-Oh! É, João é isso 3,16. mesmo. Pega um calvinista e um arminiano pra brigar, você vai ver Yu-Gi-Oh! Jogando. Nossa. Ou tipo Pokémon, tá ligado? Sim. 5 solas, eu escolho você. Pá! Aí joga. É guerra de Bíblia. Sínodo mano. de Dort! É guerra de Vai! Bíblia. É guerra de Bíblia. Pelo amor de Deus. Chato pra caraca, né, João? Passou e chegou. Não seja burro e cruel usando a Bíblia contra uma mulher divorciada. É isso aí, foi o John que falou. de Burro e burrice. cruel. Família é onde existe compromisso de amor e cuidado. Nossa, essa deu música. Essa daí foi aquela que eu acabei de Essa é a compor. parte que tem É que dar preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, que eu compus aqui agora. O evangelho não especifica um modelo ideal de família. Não mesmo. Porque não existe. Não tem. Ah, legal, só rapidinho. O que o cara falou aqui? Não, o trisal dá muito trabalho. Aquele E casa... Não, o seu amigo, o seu Aham. pastor. Por que casamento é duas pessoas é Parece fácil? que é moleza. Tá tudo né? resolvido, tá tudo beleza. Ah. E assim, vamos por outro caminho rapidinho aqui. Ninguém tá falando que vai ser mil maravilha, tá? Se você me perguntar... E nem estamos tentando normatizar isso. Não, Como... e nem estou tem, dizendo, não é. preste bem atenção nisso. É só uma eu não possibilidade. estou dizendo que abrir o seu relacionamento ou colocar mais uma pessoa, porque são coisas diferentes, tá, gente? É. Porque todo mundo acha que é tudo putaria desgraçada. Que vai tá bom? rolar a suruba o dia inteiro. Calma, tá? Não significa que isso é solução para o seu relacionamento. Eu admito que as probabilidades de uma dos três se ferir lá na frente é muito maior, ou pelo menos maior. Ah, porque tem três, do que- se tem dois, já dá um. matematicamente Três. já tá assim. Mas eu tô dizendo o seguinte: esses dias a gente tava conversando, né? Karine e eu, minha esposa e eu. Como é que seria. A gente não tá pensando em abrir relacionamento, não. Fica tranquilo. Não estamos nesse nível, não. Mas assim, como é que seria essa parada? Bom, pode começar legal, mas em algum momento vai rolar ciúmes, vai rolar comparação. E é uma merda. E, mano, olha o tamanho do. Ih, mano. Olha o corpo dela, olha. Sabe? Vai rolar frustração, vai rolar expectativa. Mas também como se relacionamento também fosse só isso. É. Então é um caminho, uma pedra que tá molhada e com limo pra gente entrar e tentar normatizar qualquer coisa. Assim, você quer ir? Mas vai com Deus, irmão. Entenda que existe uma igreja também que vai, apoia você na tua decisão. Apoio. Inclusive, nós casamos. Trisal, quadrisal, tem quintrisal, sei lá, Eu pentasal, sei, João. Vai rolar uma hexasal. hora. Chega a ter 17 pessoas. Não, a gente é um casal. E é por isso Eu que os o declaro... Casal. Casados. Uma ola. podem se beijar pra caramba aí. Vai lá, gente. Começa. As caras começam bem, né? E é por isso Depois que o tem que último descambar. tópico do resumo é preciso aceitar as diversidades. E é o que a gente faz aqui na garagem. Cara, eu não gosto nem muito do aceitar. A gente precisa só entender que nós convivemos com a diversidade. É um fato. É um fato. É uma coisa que tá aqui. E aceitar, assim, você aceita ou não fazer um cartão da Renner. É. Isso você pode aceitar. Você aceita ou não assinar um Netflix. Agora, como a outra pessoa que não é você vai fazer o que quiser da vida, Coexista. você que lute. Meu É irmão. isso. Igual um dia eu tava na Líder Magazine, eu tava contando que esse dia eu tava na Líder Magazine, a mulher tava fazendo um cartão da Líder, né? A mulher precisa de um comprovante de residência. Ela, não, é muita democracia pra fazer. É muita democracia. É burocracia. Eu Eu pensei, é ótimo que tenha democracia. Eu nem vi, eu passei batido. Tô chamando o Diego Zalidini e veio fazer. Não,
E deixa eu só me redimir aqui. Eu li errado, tá? Na verdade, eu nem li. Era aqui. É preciso respeitar e acolher as diversidades. É isso. Tá pegando a câmera assim? Acolha. Tá doendo Acolha, as costas. coexista. E para de ser chato com as composições que são diferentes das suas, né? É isso. Ó, cansado das costas. Pra finalizar, eu tive uma experiência que eu acho que foi até legal, porque eu venho de uma família que também é diferente, apesar de não ser exatamente nos termos que a gente tava falando. Eu sou filho de... Minha mãe é solo, né? Minha mãe sempre foi solteira. Sempre fomos nós dois. E na igreja que a gente estava, houve um acolhimento legal a ela, desde sempre. E, por exemplo, eu fui criado por uma moça que mora na igreja e limpa, como chama? Tipo a zeladora. Zeladora da igreja, e eles cuidaram de mim por um longo tempo, enquanto minha mãe tinha que trabalhar de manhã até a noite sendo professora e tal. Então eu acho que isso é um tema muito importante, o acolhimento mesmo, assim, sabe? A importância da estrutura, porque a gente mete pau na igreja evangélica, né? Mas é importante quando uma igreja pega para cuidar, o impacto que causa na vida da pessoa. Eu posso falar por mim, pela minha família, na época que nós moramos fora da cidade, lá em Caieiras, como a igreja, inclusive a igreja a qual a Karina, a família dela saiu, acolheram meus pais. Cara, é uma coisa maravilhosa. Tem um monte de bandaeira em volta? Tem. Sim. Mas a importância e o impacto daquilo. É igual a gente, né, cara? A gente É igual tudo, né? A gente é canalha, mas a gente gosta do evangelho, do Papai do Céu. A gente é igual nós, a igreja é igual a Você gente. ouve isso aqui, você de vez... Esse não, porque tá bonitinho. Mas você ouve outros podcasts, você ouve um monte de merda, palavrão, absurdo. Mas tem coisa boa no meio. Tem. Tem coisa boa. É porque é feito de gente. Tudo que é feito de gente dá problema. É isso. É isso. Então é isso. Então é isso. Esse é mais um episódio do Em Memória de Mim. Espero que vocês tenham gostado. Tchim, Até tchim. o próximo. Um brinde. Valeu. Valeu.